Vamos lá. Vocês estão me vendo por uma outra câmera, que não é do plural, não. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o material, né? Vocês deverão estar, eu acho que nessa semana, né? E vocês têm acesso a esse material via digital também, né? Então, vamos lá, Luan. Bom dia, cara. É o livro 7, tá? Então tá aqui o assunto, os assuntos que vamos lidar aqui no terceiro bimestre. Quem não estiver vendo a tela, não escutando, por favor, dá um alô aí no chat que eu vou verificar, tá? Ou falem para mim. O capítulo 1, matrizes, é o que mais cai no vestibular, tá? Aí depois entra determinantes sistema lineares e aplicações de sistemas lineares. Vou trabalhar bem esse capítulo 1, essa semana e a outra. Provavelmente devo entrar com determinantes também desse meio termo entre essa semana e a outra. Que determinante não está muito distante de matrizes não, tá? Pedro. Então, vamos lá, vamos iniciar. Eu vou fazer um resumo para vocês aqui na louça digital. Esperar abrir isso aqui que tá abrindo não. Estranho. Então vamos lá, gente. Eu sugiro não. Pegue o caderno, folha, o que for, porque isso aqui é um resumo que eu vou fazer para vocês agora. Aí vocês precisam ficar lendo muito contextos em livro, teoria. Vamos direto ao assunto aqui, tá? Então coloquem isso no caderno de vocês, façam alguma anotação para facilitar aí o estudo na hora que vocês pararem para estudar em casa. Aí. Bom dia, quem está chegando agora. Então, galera, matrizes. Mais uma, agora é a Yasmin Petrúcio. Bom dia. Bom dia, Yasmin. Façam a anotação possível no caderno, tá? Então, vou colocar aqui um resumo que eu preparei.
introdução, tá? De matriz. Não ligue muito para a letra, não, que a minha letra é horrível nesse negócio aqui, tá? Então vamos lá, olha, matrizes. Vocês vão colocar aí, conforme eu estou especificando, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá bom? Vou falando aqui. Nós representamos a matriz através de uma simbologia, né? E o livro de vocês e alguns livros escolheram a letra A, né, como essa representação de matrizes. A maiúsculo, tá? E embaixo nós temos M por N, tá? Isso aqui representa simbolicamente, né, a letra A maiúsculo, ou seja, é uma matriz, onde aqui embaixo nós temos duas letras M por N. O que é M por N? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, então isso aqui seria matriz A. Eita. Vou abrir uma chave aqui. Eu vou colocar para vocês o que é o M. O que seria o N? Tá? Isso aí no livro de vocês tem uma historinha, né? Para chegar nessa conclusão. Então, M seria o número de linhas e o N, deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar como igual. Melhor. Número de colunas. Tá? E dentro dessa matriz, eu já vou representar ela para vocês logo, depois dessas definições, é muito mais fácil entender. Dentro de uma matriz existem os elementos. Esses elementos a gente representa, tá, com A também, só que A minúsculo. Tá? A minúsculo. E nós temos também duas letras embaixo, I e J. Isso aqui é tudo definição, tá? Na hora que eu colocar um exemplo aqui, vai molinho. E o que seria esse A e J, então? Vamos lá, esse aqui seria o elemento de uma matriz. De uma matriz A. Tá? Bem, eu falei lá em cima que esse M por N, o M é o número de linhas e o número de colunas. E o I e o J, ele especifica aonde aquele elemento está dentro daquela matriz. Então, o I, o que seria o I? Vou até colocar aqui com uma cor diferente. O I seria a posição dele, né? Que posição ele está? Aí vocês vão olhar lá, tal linha. O I é a linha. E o J é a coluna. Show? Isso tudo aqui é a definição, ou seja, da matriz. Mas, professor, cadê a matriz? Agora aqui, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos fazer uma matriz. Vamos copiando aí, gente. Às vezes uma aula de 10 minutos já resume 3, 5 páginas. Essa matriz vai ser 3 por 2. Vamos lá, gente. Olha, vamos associar com a definição que eu coloquei lá em cima. A representa a matriz. A parte de baixo, esse M por N, é o número de linha, a quantidade de linhas
M é a quantidade de linhas e o N é a quantidade de colunas. Então, portanto, essa matriz, eu quero uma matriz, tá? Esse 3 aqui seria o quê? O número de linhas. Vai ter 3 linhas. Eu represento matriz por cochete, tá? Ou por parênteses. Nesse momento aqui eu vou colocar um cochete. No próximo exemplo eu coloco um parênteses. Tanto faz. Se aparecer parênteses ou colchete, tá? Tanto faz. A representação de matriz pode ser por colchete ou parênteses. No caso aqui é colchete, né? Então teremos 3 linhas. Então, 1, 2, 3 linhas. E 2 colunas. 1, 2 colunas. E fecha o colchete. E o que nós temos dentro da matriz? O elemento de uma matriz. Eu falei que eu represento por A minúsculo. Então, olha só, na primeira linha e na primeira coluna, eu coloco A11. Por quê? A posição dele, pense em posição, está na primeira linha e na primeira coluna. E agora, A12. Ele está na primeira linha e segunda coluna. Agora eu vou colocar na segunda linha. Vai ficar A21, porque segunda linha e primeira coluna. E aí vai, ó, A22. Agora na terceira linha, A31, porque terceira linha e primeira coluna. E A32, terceira linha e segunda coluna. Não é difícil, muito tranquilo, tá? Se vocês observarem, se vocês levarem na associação, acabou, resolve a matriz. Eu estou associando linha com coluna, linha com coluna, linha com coluna. Tá? E a simbologia, que eu represento o que está dentro por A minúsculo, e esse A maiúsculo é o quê? É a minha matriz, é o conjunto. Então, eu quero uma matriz A3 por 2. Eu vou ter 3 linhas e 2 colunas. E o que está dentro da matriz? São aquelas letrinhas, né? O A minúsculo, né? Onde eu coloco aquela simbologia embaixo, e J é a posição. Ou seja, na primeira linha, primeira coluna, depois primeira linha, segunda coluna, e vai. Tá? Eu vou fazer agora uma matriz 2 por 3. O que significa isso? Que ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Vou fazer com parênteses, tá? Só para mostrar para vocês que também posso representar com parênteses. Então, eu vou ter 2 linhas. Isso aqui eu não preciso ficar colocando esses números do lado, 1, 2, 3, tá? Depois vai ser no automático. Isso aqui é para organizar agora o raciocínio, tá? Então, nós temos 2 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Ao invés de representar agora por simbologia, eu vou colocar valores. Vamos colocar aqui, ó, 5, 1, 0, 4, 3 e menos 2. Fechei o parênteses. Tá? Eu quero identificar aqui, isso cai em prova, tá? Olha só, o cara dá uma matriz, já vi em provas vestibulares isso aqui. Pede para identificar, bem simples, né? Por exemplo, A21. O que é A21? Tá? É o elemento que está dentro daquela matriz. A posição, eu quero a posição 2, 1. O que é a posição 2, 1? É a segunda linha. Vou botar uma vírgula aqui. É a segunda linha, então vamos lá, segunda linha. E primeira coluna. Tá? Se vocês olharem aqui na matriz anterior, ó, A21, tá? Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, então A21, primeira coluna. Então seria o quê? 4. A21 seria o 4. Se eu quero o A22, seria o quê? A segunda linha e a segunda coluna. Então, segunda linha,
e segunda coluna está aqui. 3. Muito fácil. Agora vamos lá no A2, 3. Segunda linha e terceira coluna, menos 2. E o A1, 2, por exemplo. A1, 2. Primeira linha e segunda coluna. Então seria o número 1. E aí vai por diante. Tranquilo. A identificação é muito importante. Vocês aprenderem isso aqui. Que agora a gente consegue fazer alguns exercícios. Tá? Antes de explicar... Só um minutinho que sumiu aqui a página. Antes de dar sequência aqui em algumas definições, vamos fazer um exemplo prático aqui. Espera aí. Eu estou usando uma outra aula aqui. Vou fazer aqui do lado. Aqui. Vou fazer um exemplo aqui. Escrever a matriz A, que é igual a... Isso aqui é tudo simbologia. Não tem que se assustar muito com isso, não. Tá? A matriz A é igual a e J, fecha parênteses, 2 por 3. Ou seja, o elemento A e J, né? Ou seja, pertence a essa matriz A. Ou seja, uma matriz 2 por 3, com 2 linhas e 3 colunas. Em que, essa aula está sendo gravada, tá, gente? Em que A e J é igual a I menos J. Isso aqui é uma condição, tá? Vou resolver aqui com vocês, para vocês entenderem essa condição. Ele está dizendo o seguinte, né? Vai escrever uma matriz A. Eu vou colocar aqui essa matriz A aqui, ó. Uma matriz A 2 por 3. Ou seja, nós teremos 2 linhas e 3 colunas. Então, nós teremos aqui, ó, A11, A12 e A13. Por quê? Esse primeiro, a primeira letrinha, é a primeira linha. Então, todos esses aqui são a primeira linha. A1, A1, A1. Então, esse segundo, que é o segundo, é o J, né? Já representa a coluna. Então, 1, 2 e 3. Aqui são 3 colunas. A questão falou para mim, ó, 2 por 3. Eu estou representando colchete. Tá? Se fosse parênteses, não tem problema. Então, A1, A12, A13, porque é primeira linha com primeira coluna, primeira linha segunda coluna e primeira linha terceira coluna. E aqui embaixo, A12, não, desculpa, foi o contrário. Errei aqui agora. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Tá bom? Vamos lá, qual é a condição aí? O A e J, que é igual a I menos J. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar aqui o... Quem é um A1? A11. Vai ser 1 menos 1. Ele está dizendo que eu tenho que subtrair o número de linha com o número de coluna, conforme a posição daquele elemento. O primeiro ali, A11. Espera aí, só um minutinho. Então, continuando aqui, ó. A1 vai ser o quê? 1 menos 1, que é um número de linha com menos número de coluna, então 0. Vamos colocar aqui do lado, ó, à medida que a gente vai encontrando os valores,
gente vai colocando aqui. Então, A1 é 0. O A12, 1 menos 2, que é igual a menos 1. Por que eu estou subtraindo? Porque foi uma condição, tá, da questão. Costuma, a matéria é muito boazinha, tá? A12, 1 menos 2, menos 1. A13, 1 menos 3, que é igual a menos 2. Agora vamos fazer para A21. Só é trabalhoso, tá? É trabalhoso, porque eu posso fazer uma matriz grande aí, né? Dependendo da questão, né? As questões do Enem costumam ter matrizes um pouquinho maiores. Então vamos lá, A21 vai ser o quê? 2 menos 1, que é igual a 1. A22 vai ser 0, porque 2 menos 2 dá 0. A23 vai ser 2 menos 3, que é igual a menos 1. Deixa eu colocar aqui 0 e menos 1. Ela só pediu para escrever a matriz A. Então tá aí. Tá? Seria a solução. Ou seja, qual é a solução? Tá aqui, ó. Atendendo a condição do A e J, que é igual a I menos J. Tá? Pode ter N condições para montar essa matriz. Luan, voltou o áudio? Show. Então vamos lá, mas vamos entrar em algumas definições. Amanhã vocês têm aula também, eu vou passar uma lista com algum exercício para amanhã. Devo começar a fazer alguns hoje aqui, para vocês praticarem isso. Tem alguém copiando isso aqui ainda? Lembrando que está sendo gravado, tá, gente? Vamos falar agora de uns casos especiais, tá? Algumas definições. Porque podem aparecer essas definições em alguns enunciados, aí vocês ficarem perdidos. Por exemplo, a seguinte matriz nula. Eu falo, o que é matriz nula, né? Como que eu represento uma matriz nula? A seguinte matriz linha. Vamos trabalhar essas definições aqui. Então, coloquem aí. Matrizes especiais. Matrizes especiais. Isso. Cai muito em prova de ITA, essas provas de IME também. Esses vestibulares mais específicos. O Enem, eu li ali que a Yasmin colocou, que ela falou que cai mais em FUVEST, esses vestibulares também, vestibulares específicos. Aqui no estado do Rio, eu acho que só temos a UERJ, né? E as faculdades particulares, algumas, né? Mas a maioria das universidades aqui no estado é pelo Enem. E Enem costuma cobrar esse contexto inicial de matrizes, tá? Alguns probleminha, eu falo assim, um tratamento contextualizado com matriz. Nos vestibulares do ITA lá entra mais um aprofundamento. Ah,
Tá bom. A prova do Enem vai ser em janeiro, né? Tá bom, então dá para fazer sim. Vou resumir aqui tá, para vocês, tá bom? Então vamos lá, matriz linha. Matriz linha, escreve aí. Não vou escrever definição não, tá, gente? Só vou colocar aqui o que seria matriz linha, se aparecer um caso desse. Pelo nome fala, né? A matriz que tem uma única linha. Por isso que chama matriz linha. Vou colocar aqui um exemplo: 0, 2, 4. Tá bom? Ou seja, é uma matriz um por 3 aqui, né? Então, isso aqui, ó, que define a matriz linha, que só tem uma linha. Mas pode aparecer esses termos técnicos, né? Então, vocês não ficarem doidos. Matriz coluna. Se a matriz linha só tem uma linha, matriz coluna, uma coluna. Então, vou colocar aqui, vou colocar um exemplo. 2 menos 4, 6 e menos 8. É uma matriz coluna. Quatro por 1. Aí preste atenção, ó, na matriz linha, o número de linha é representado com 1, né? Que é uma única linha. E na matriz coluna, o número de coluna que está representado com o número 1, né? Que é uma única coluna. Agora a matriz nula. Bem, se o próprio nome diz, é nula. Se a matriz é nula, todos os elementos é zero. Tá? É simples. Bem óbvio. Então, se eu tenho uma matriz aqui 2 por 3 nula, ou seja, duas linhas, 3 colunas, tudo zero. Tá? Ou seja, todos os seus elementos é zero. Vamos agora a matriz quadrada. É só aprender a associar, é bem interpretação. Ó, matriz quadrada. O que é um quadrado? Lembra lá de um quadrado? Todos os lados são iguais, né? Então, matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Viu? Matriz quadrada. Vou botar aqui um exemplo. A 2 por 2, número de linha, igual ao número de coluna. 4, 3, 1 e 2. Vou colocar outra aqui, ó. A 3 por 3. 5, 1, 2, 3, 2, 0, 4, 1, 2. Bom, número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz quadrada.
Tranquilo, né? Dá para associar, né? Não precisa nem decorar. Evitem a decoreba. Deixar vocês copiarem. Vou falar de matriz transposta. Eu vou precisar explicar um negócio antes aqui da matriz transposta. Deixa rapidinho. Tranquilo, só para mostrar o que é. Que nós temos, né, dois termos também utilizados, que é a matriz principal, diagonal principal e diagonal secundária. Tá? Isso é tranquilo também. Por exemplo, ó, vou botar aqui, ó, diagonal principal. Então, se aparecer o termo diagonal principal, vou colocar aqui uma matriz aqui, vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar esse aqui. Vou pegar a matriz 3x3. Tá? Matriz 3x3, vamos colocar aqui, ó, 1, 0, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 0. Tá? A diagonal principal, diagonal é diagonal, né? Então, coisa que vocês têm que identificar, o que é principal e secundário. A diagonal principal, ela vem a partir da primeira linha, né? Primeira coluna. E a secundária já é o contrário. Tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. A secundária, a legenda aqui, vou botar aqui, ó, vermelha, tá? Já vem da primeira linha e terceira coluna. Então, a diagonal principal, a primeira linha, quem quiser colocar aí, a partir da primeira linha, ou seja, A1, 1, primeira coluna. E a diagonal secundária, A1, 3. Tá? Então, identifique a diagonal principal. Vocês vão puxar lá da primeira linha, primeira coluna. Identifique a diagonal secundária. Aí já é o inverso, né? É o oposto. É o A1, 3. Tranquilo também. Estão ligando da Irlanda para mim. Que doideira é essa, bicho? Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de matriz transposta.
Matriz transposta também, filé. Eu vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma matriz. Eu tenho uma matriz A, 1, 3, 5 e 9. Eu quero a transposta dessa matriz. A gente representa matriz transposta, que eu estou seguindo o livro de vocês, tá? Com o Tzinho em cima. Quando aparecer isso aqui, ó, A e o T, como fosse uma exponencial, né? Um T, eu quero a transposta da matriz dada. Então, foi dada essa matriz. Qual seria a transposta? A transposta é o seguinte: aonde a linha vira coluna. Por exemplo, a linha que nós temos aqui, ó, 1 e 3. Esse 1 e 3, é só deitar ela. Você deitou a matriz, vai ficar coluna. 5 e 9. É como se você estivesse virando a matriz. Isso que é transposta. Tá bom? Então, o que é matriz transposta? O que eu tenho em linha, os elementos que estão na primeira linha, por exemplo, vou colocar na primeira coluna. Os elementos que estão na segunda linha, eles irão para a segunda coluna. Tá bom? Ó, um outro exemplo aqui, deixa eu colocar. Vamos colocar aqui uma outra matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a transposta dessa matriz, primeira linha, vai virar coluna. 1, 2, 3. A segunda linha vai lá para a segunda coluna. 4, 5, 6. Bem simples também, né? Só isso. Para vocês não se assustarem. A transposta da matriz tal multiplica, que a gente vai trabalhar a operação, multiplica por tal matriz. Vocês vão ter que fazer a transposta daquela matriz, né? Inverter, o que é linha vira coluna, e depois fazer a operação. E outros tipos de contexto, né? Mas matriz transposta é isso aí. Aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre igualdade de matrizes agora. Aí a gente entra em exercícios. Senão fica pesado. Vamos parar em igualdade de matrizes. Tá? Vamos falar aqui, ó, igualdade. Eu não numerei, por isso que eu estou colocando setinha. Mas eu coloco aqui igualdade de matrizes. Deixa eu pegar um exemplo. Igualdade de matriz é bem simples. Eu vou fazer logo de cara aqui um exemplo. Vou colocar aqui. Para que valores
de M. E saiu, peraí só um minutinho. Então, comentei aqui sobre matriz transposta, diagonal principal secundária anteriormente. E agora vamos falar de igualdade matriz através de um exemplo. Tá? Então, coloque aí para que valores de M vale a igualdade. Vou colocar aqui a matriz. Zero, igual Vamos lá. Copiem. Olha a câmera aí, hein, galera. Está sendo gravada a aula aí. Sim. Ah, desculpa. É porque eu recomecei. Eu esqueci. Doido. Vocês estão olhando até minha cara, hein? Tá aqui, ó. Igualdade de matrizes. Agora sim, né? Para que valores de M vale a igualdade. Aí vocês copiem essas duas matrizes aqui. Ponto de interrogação, né? Então, quando a gente fala em igualdade de matrizes, é bem tranquilo, ou seja, eu tenho duas matrizes. Eu estou dizendo que elas são iguais. Ou seja, a primeira linha, a primeira coluna tem que ser igual à primeira coluna da matriz. Eu estou dizendo que é igual. Então, a gente vai encontrar o valor de M com a condição de igualdade, né? Os dois, estou dizendo que as duas matrizes são iguais. Como assim? Ó, o zero, que é a primeira linha e a primeira coluna dessa matriz, tem que ser igual à primeira linha e à primeira coluna da outra matriz. Então, portanto, 1 menos m ao quadrado tem que ser o quê? Igual a zero. Ok? Eu quero só o valor de m, só me interessa onde tem m aqui. Ó, m mais 1 tem que ser igual. Vamos identificar a posição de forma simbólica. Então, isso aqui seria o quê? O A não precisa não, é só para organizar aqui o raciocínio. Isso aqui seria o quê? A segunda linha, A2, 2, né? Porque é a segunda linha e a segunda coluna. Então, vamos lá, segunda linha e segunda coluna seria 0. Então, M mais 1 tem que ser igual a 0, porque está associada uma matriz com a outra. Tá? E qual seria a outra posição que tem M? Aqui, ó, 2M mais 1. Então, 2M mais 1 tem que ser igual a menos 1, porque seria exatamente que a segunda linha e a terceira coluna de ambos. Só colocar aqui, ó, 2M mais 1
igual a menos 1. Mas ele está pedindo m, o valor de m. Então, vamos encontrar o valor de m. Vamos ver se bate, né? Todas as situações. Vamos fazer isso aqui, ó, de baixo, aqui, ó, que está bem fácil. m mais 1 é igual a 0. Então, m é igual a menos 1. Aqui, ó, 1 menos m ao quadrado. Vamos passar o 1 para o lado de lá, que vai ficar menos 1, né? Aí, multiplicando por menos 1, vai ficar m ao quadrado igual a 1. Portanto, m é igual a raiz quadrada de 1. Então, a raiz quadrada de 1 é o quê? É 1. Na verdade, a raiz quadrada pode ser mais ou menos, né? Pode ser mais ou menos, porque é raiz quadrada. Eu posso fazer menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. 1 vezes 1, que vai dar 1 também. Então, pode ser negativo ou positivo o resultado. Mais ou menos 1. Aqui, ó, 2m mais 1 igual a menos 1. Então, vai ficar 2m. Eu estou resolvendo as equações para encontrar o valor de m. Menos 1, passo 1 para o lado de cá, vai ficar menos 1. 2m é igual a menos 2. Portanto, m é igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, o valor de m seria o quê? Menos 1, né? Menos 1, menos 1. E aqui, por ser mais ou menos 1, a gente vai optar por menos 1. Né? Porque tem que ser igual em ambos os casos. Ah, não pode ser mais 1? Não. Se eu colocar mais 1, aqui, por exemplo, ó, 2m mais 1 igual a menos 1. Se eu colocar um m, o valor de 1 positivo, substituindo, ó, 2 vezes 1, 2. Mais 1 vai dar 3. Tá? Aí já muda todo o valor. Tem que ser igual. Menos 1 tem que ser igual a 2m mais 1. Então, para que valor de m, eu vou encontrar esse valor menos 1. m igual a menos 1. Tem que atender as 3 situações que a gente colocou aqui. Tá? Então, seria isso. As condições aqui tem que ser igual. As condições não, os valores, né? Então, o que é igualdade matriz? O mais importante aqui é vocês entenderem. Eu já fiz logo uma questão, como que poderia cair, né? Igualdade matriz, a primeira linha da matriz 1 tem que ser igual, a primeira linha, a primeira coluna da matriz 1 tem que ser igual à primeira linha e a primeira coluna da matriz 2. Isso é igualdade de matriz. Igualdade. Tá? Vamos fazer questões e questões agora. Passar, já são 11h07. Acho que a aula de vocês termina 11h40, 11h50, alguma coisa assim. Copiem aí, quem está copiando ainda. Tá? Ficou meio bagunçado, mas vocês têm que anotar isso aqui, ó. As 3 igualdades que eu encontrei aqui nessas duas matrizes. E a solução dela, m ao quadrado igual a 1. Só aqui que vocês têm que ter atenção, porque aqui deu mais ou menos 1. E eu optei por menos 1, porque as outras duas deram menos 1. Menos 1, ó. Menos 1. Tá bom? Posso sair dessa tela aqui, gente? Dá um ok. Se eu posso já continuar. Então vamos lá, gente, ó. Câmera, hein? Eu vou entrar aqui no Word. Vou mandar essa lista para vocês no cronograma de amanhã, para a aula de amanhã. Mas já vou fazer algumas questões hoje em aula. Para casa eu costumo mandar 2, 3 questõezinhas só como reforço. A lista é bem grandinha, tá?
Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu vou conseguir rabiscar aqui no Word. Então vamos 11:10. Vamos recapitular aqui, né, através de questões. Vocês coloquem em lista de exercício, de matrizes. Vamos determinar a matriz A e J 3×3. Essa questão vai para casa. Facinho, tá? É praticamente igual que a gente fez lá no exemplo. Vai para casa aqui. Vou colocar lá no Flip Escola mais tarde. Vamos fazer essa questão 2. Construa as seguintes matrizes, né? Deixa eu dar um espaço aqui. Vamos fazer essa matriz A. Ele está dizendo que essa matriz tem que ser 3×3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Então seria o quê? Uma matriz assim, ó. 3 linhas, 3 colunas. Então vai ter A1, A1,2, A1,3, A2,1, A2,2, A2,3. A3,1, A3,2 e A3,3. Tá? Essa matriz vai ser uma matriz 3×3. Por que é bom colocar assim logo os elementos? Porque ajuda a organizar na hora de fazer. Tá vendo? Tem uma condição aqui, ó. Qual é a condição? Vai ser, essa matriz vai ter valor 1 se o número de linha for igual ao número de coluna. Essa matriz vai ter valor 0 lá nos elementos quando i for diferente do número da coluna. Por isso que é bom logo representar todos os elementos, montar dessa forma que eu fiz aqui. Que aí fica mais fácil. Agora vamos montar a matriz com a condição. Então vai ser 1 quando o número de linha for igual ao número de coluna. Aonde? Vamos fazer com cor diferente aqui, ó. Aonde o número de linha é igual ao número de coluna, ó. A11, A22 seria a diagonal principal, né? Ó. Exatamente a diagonal principal. O restante é tudo 0. Porque é diferente, ó. O número de linha é diferente de coluna. Todos eles, ó. 2,1, 2,3, 3,1, 3,2. Vamos colocar aqui agora do lado aqui. Então ficaria assim, ó. Que seria 1, 1 e 1. E o restante é o que? É 0. Então aqui é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Acabou. Tá bom? Por isso que a primeira coisa que vocês têm que fazer é montar a estrutura dela aqui no início. 3×3 é uma matriz que é 3 linhas e 3 colunas. E coloque os elementos A1, A2, que aí é mais fácil na hora de identificar. Não tentem fazer isso mentalmente, não imaginando, pode confundir. Tem gente que tenta fazer assim, né? Vou encontrar agora a matriz B, a de baixo ali, ó. Já é uma outra condição, né? Bem, como a matriz B também é 3×3, eu vou aproveitar a estrutura da matriz A, para a gente andar mais rápido. Tá? Não preciso colocar B11,
A única diferença é que está falando que é B, né? Ao invés de A, B. Então, essa matriz B, ela vai ter que atender essa condição aqui, ó. As duas, né? Ou seja, quando o número de linha for diferente com o número de coluna, a gente vai somar o número de linha mais 2 vezes o número de coluna. Se o número de linha for igual ao número de coluna, a gente vai subtrair o número de linha menos o triplo, né? O número de coluna. Então, por exemplo, o A1, né? Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Eu esqueci que eu estou no... Eu estou no Word. Então, vai, eu quero encontrar B11. Quem seria meu B11? Atendendo a condição, onde I é diferente de J. Aqui o I é diferente de J, não. Aqui o I é igual ao J, que é 1, 1. Ou seja, o número de linha é igual ao número de coluna. Portanto, a gente vai utilizar essa expressão, I menos 3J. Ou seja, o número de linha, nosso I é 1, menos 3 vezes o J também é 1. Isso aqui é igual a 1 menos 3, é igual a menos 2. Fazer agora B. Vamos fazer todos os casos aqui onde o número de linha é igual ao número de coluna. É trabalhoso, gente. Matriz é trabalhoso. Falei que é trabalhoso. É fácil, mas é trabalhoso. Continha. Ó, 2, 2. Vai ficar 2 menos 3 vezes 2. Eu estou usando a condição onde o número de linha é igual ao número de coluna. Então vai ficar assim, 2 menos 6, que é igual a menos 4. Qual seria o próximo? B33, né? Por que eu estou colocando B? Porque a matriz é B. Então vai ficar aqui, ó, 3 menos 3 vezes 3, que é igual a 3 menos 9, que é igual a menos 6. Agora a gente vai fazer o restante. Trabalha. B12, que vai ser igual. Agora a gente vai usar essa expressão, 1 mais 2J, I mais 2J. Vai ficar 1 mais 2 vezes 2, que é igual a 1 mais 2 vezes 2 é 4, né? Então vai dar 5. B13. Não, peraí, eu tô olhando... Ai, caraca. Tô olhando a... Tá certo. Tá montando a expressão errada aqui. Tá certo, tá? B13 vai ser... Seria esse aqui, ó. Tá? De cima. Tá bom? 1 mais 2 vezes o número de coluna. Então vai ficar 1 mais 2 vezes 3, que é igual a 6 mais 1, 7. É só somar em 2 em 2, né? Para vocês analisarem. Agora B... Então foi B12, B12, B13, agora vai ser B21. Vai ficar 2 mais 2 vezes 5. B22 não, né? B23 agora. Ou seja, o número de linha 2 mais 2 vezes coluna, que é 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Agora vai ser B, terceira linha e primeira coluna. Então vai ser 3 mais 2 vezes 1, que é igual a 5. Agora restou o quê? B32.
Aí cerrou. B, 3, 2. Onde nós temos a primeira linha que é 3. Primeira linha. Número de linha 3 e o número de coluna 2, né? Então 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 4 mais 3, 7. O que ficaria então essa matriz? Só organizar aqui agora, né? Deixa eu aumentar essa tela aqui, depois eu volto. Então ficaria assim, ó, B, matriz B vai ser igual B1, cadê? Menos 2. Vou colocar as diagonais aqui, ó, 2, 2, menos 4. 3, 3, menos 6. E o restante, B1, 2, que é 5. B1, 3, que é 7. B2, 1, que é 5. E o B2, 3, que é 8. E o B3, 1, que é 5. E o B3, 2, que é 7. Isso é importante saber organizar, porque lógico que é muito difícil cobrarem algo tão direto assim, mas podem cobrar dentro de um contexto, tá? E nem gosta disso, né? Mas para chegarmos lá, temos que entender essa estrutura aí. Espera aí. Bem trabalhoso. Deixa eu pegar uma matriz menor aqui, se tem algum exemplo. Então vamos lá, gente. Vamos ampliar aqui um pouquinho. Você vê, olha só, tem vários exemplos aqui que segue a mesma estrutura, né? Com condições. Né? A terceira questão é a mesma coisa. Ela pediu para construir uma matriz 3 por 2, tal que quando o número de linha for igual ao número de coluna, tem que ser igual a 1. E quando o número de, a número de linha é diferente do número de coluna, vocês vão colocar o quê? O número de linha ao quadrado. Tá? Então, se aquele elemento está na terceira linha, 3 ao quadrado. Vocês vão tentar fazer isso aqui em casa, essa questão 3. Eu vou deixar a questão 1 e a questão 3 para vocês fazerem em casa. Só que eu vou formalizar isso hoje no escola. Vocês não precisam estar fazendo para amanhã, tá? Mas, para quem quiser estudar hoje, já estou dizendo aqui, tá? Eu estarei encaminhando para vocês nos próximos dias. Ó. Não sei se é amanhã a aula, acredito que seja amanhã. Então, isso aqui vai ser para casa, tá? Vocês trabalharem aí em casa. Tem que entregar, né? Aqui, aproveitando, deixa eu falar um negócio aqui. Bom, a gente vai fazer agora uma por transposta e eu vou encerrar a aula, tá? A última.
Bem, eu não vou fazer essa décimo, né? Porque eu não entrei em operação. Amanhã eu vou explicar essa parte de operação, de adição, de matriz, que também é muito tranquilo, tá? Mas não vou colocar isso agora para vocês, não. Vamos entrar nessa questão 11. Determine x e y para que a matriz A seja igual à transposta de B. O que é transposta mesmo? Então, lembra, falei agora com vocês, agora há pouco, transposta aonde for linha, os elementos que estão na linha, vai para a coluna. Tá? Então, vamos lá. Então, dizendo que tem que ser a transposta de B. Qual é a transposta de B? Vamos lá, vamos pegar a primeira linha aqui, ó. Vamos colocar na coluna. X mais Y vai ficar x menos y embaixo. E a segunda linha vai para a segunda coluna. 1 e menos 2. Ficou assim. Tranquilo? Agora é fazer a igualdade. Né? A igualdade. A tem que ser igual a BT. Vamos pegar a matriz A, que é 3, 1, 4 e menos 2, igual a transposta. Aqui está pedindo fazer a igualdade com a transposta. Então, vou colocar aqui. X mais Y, x menos y, 1 e menos 2. Pronto, agora a gente vai fazer o que a gente fez lá em cima. A igualdade, né? Ou seja, a primeira linha, a primeira coluna da matriz A tem que ser igual à primeira linha e a primeira coluna da matriz transposta de B. E vai. Então, vamos lá. Ó, 3 tem que ser igual a x mais y. Vamos colocar aqui, ó, x mais y igual a 3. 1 igual a 1. 4 igual a x menos y. Vamos colocar aqui, ó, x menos y igual a 4. E menos 2 igual a menos 2. Eu não preciso colocar nada, já está dizendo a igualdade. Isso aqui virou um sistema, né? Ó. Duas equações com duas variáveis. E as duas variáveis são iguais, ó, xy, xy. Vamos resolver esse sisteminha aí. Bem simples esse sistema aí. Vocês veem, gente, que entra o conceito básico todo de matemática, né? É assim. Tem que estar afiadinho. Vamos lá, x mais y igual a 3, x menos y igual a 4. Aí lembra lá, método de adição e método de substituição. Eu, de cara, já sei que vou fazer por método de adição. Por quê? Olha, mais y e menos y. Se eu somar os dois, eu anulo. Vou fazer método de adição aqui, ó. Eu vou somar a primeira equação com a segunda. Ó. X mais x, 2x. Mais y com menos y, 0. Igual 3 mais 4, 7. Pronto, 2x é igual a 7. E x, então, vai ser igual a 7 sobre 2. 7 sobre 2, 3,5, né? E o valor de y, vou escolher aqui a primeira, aqui, ó, vai ficar, só substituir x por 3,5, vai ficar 3,5 mais y igual a 3. Então, y é igual a 3 menos 3,5. Y é igual a menos 0,5. Show!
né? Só fazer uma verificação aqui, ó, para ver se bate. Ó. 3 tem que ser igual a x mais y, né? Se eu substituir 3 por 3,5 mais, é menos 0,5, menos 0,5. 3,5 menos 0,5 dá 3. Certinho. E aqui, ó, 3,5 menos 0,5. 3,5 menos com menos dá mais. 3,5 mais 0,5 vai dar o quê? 4. Bateu, ó. 3, 4. Tá bom? Então, é só para garantir que tá ok. Não tem erro, né? Não tem erro. Então, tá aí, gente. Eu vou encerrar a aula aqui. Ainda faltam 10 minutos, mas não tem problema não. Rendeu legal. Aí eu vou formalizar com vocês no Psicola de hoje. Vocês fazerem essas duas questões que eu comentei lá em cima. Tá? Amanhã a gente vai entrar em... Vou fazer algumas questões também, mas amanhã são poucas aulas. Eu vou comentar sobre adição, operação de matriz. Tá?